Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui novamente neste domingo à noite para fazer o nosso Evangelho no Lar. Neste domingo e no próximo domingo a irmã Aline não estará participando. Ela foi viajar para matar as saudades da mãe, né? A mãe dela mora lá no Nordeste do Brasil e ela foi passar alguns dias na companhia materna, né? Todos nós precisamos da nossa mãe. Então nós estaremos aqui fazendo o Evangelho sem a presença dela fisicamente, mas com certeza espiritualmente ela estará conosco. Assim como os nossos bons amigos espirituais que se acercam da gente, né? E da importância que nós devemos destinar à realização do nosso Evangelho, né? André Luiz já dizia que uma pessoa que faz o Evangelho no 12º andar de um prédio ilumina o prédio inteiro e até mesmo os seus vizinhos, né, as residências vizinhas. Então, da importância de nós sermos referência de luz no nosso planeta nesse momento em que estamos passando de turbulência, nesse momento em que a Terra está se transformando em mundo de regeneração. Então, portanto, nós iremos passar por algumas modificações, né? E a Terra estará, assim como tudo que está em transformação, né? Uma obra, como está sendo realizada, gera muita bagunça, né? Então nós estaremos aí nesse momento turbulento, mas é uma obra que está sendo realizada pelo nosso mestre de obras, Jesus, né? O mestre, o governador do nosso planeta. Então tenhamos fé, confiança, porque nós todos vamos chegar lá. Nós todos estaremos juntos no plano espiritual, né, ajudando a construir, a arquitetar e construir esse planeta novo. Vamos fazer uma prece inicial então, para que nós estejamos sintonizados com os nossos bons amigos espirituais. Vamos elevar o nosso pensamento na figura da nossa querida mãe Maria de Nazaré. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como quem nos tem ofendido, e não deixas-nos cair em tentação, Pai. Mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Os nossos bons amigos espirituais, os nossos protetores estejam presentes, os nossos amigos, aqueles amigos que nos são simpáticos, né, já de muitas existências, estejam conosco durante esse Evangelho. Vamos retomar então a leitura. Nós estamos lá no capítulo 18, Moral Estranha, e nós vamos agora então fazer a leitura do item 16. Quando Jesus disse: "Não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: "Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade,
que virá reestabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender e por fim a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não se arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das suas famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Virão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos, como Jesus encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras durarão séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo, e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como o primeiro ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Então, meus irmãos, eu não vim trazer, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. O que Jesus, né, quis dizer com isso? Isso o que realmente aconteceu, né, antes mesmo de acontecer tudo isso que aconteceu na história da humanidade, o que ele previa aconteceu. Já no começo, assim como diz no final do texto ali, Kardec nos lembra, os hebreus, que eram o povo escolhido para então ter o recebimento primeiro dessa mensagem divina de Deus, porque eles eram o único povo que à época tinham a crença num Deus único, né? Então, Deus escolheu esse povo porque seria mais fácil para que se disseminasse essa ideia de Deus único, né, e de um Deus criador de todas as coisas. Mas como já naquela época haviam os interesses pelo poder, havia o egoísmo, enfim, os próprios hebreus entenderam que seria enviado por Deus o seu filho, que seria um rei, que pela espada derrotaria todos os outros povos, né, e tomaria o poder. Então já eles tiveram um entendimento equivocado. Jesus veio, enviado por Deus, um espírito de uma envergadura jamais vista no planeta, até os dias de hoje. Ele vem ensinar o amor, vem ensinar o perdão, vem ensinar a fraternidade entre os homens, né? Mostrar um Deus de compaixão, um Deus que quer que nós mostremos o nosso progresso. E durante muitos anos o que veio foi a divisão, né? Justamente pelos interesses materiais. Então o nome de Jesus foi utilizado para que se praticassem guerras, né? Praticassem a busca pelo poder, se alimentassem interesses escusos. O próprio Cristo foi crucificado por interesses de religiosos da época, que não queriam perder o seu poder porque acreditavam que Jesus era uma verdadeira ameaça, né? Então, dentro da pequenez do homem, e ainda esse pensamento existe hoje, quando a gente vê uma outra pessoa crescendo, quando a gente vê uma outra pessoa
galgando degraus da sua caminhada, materialmente, né, ainda carregamos, muitos carregam o sentimento da inveja, ou até mesmo do medo de perder um posto, né, pela vaidade de ser ultrapassado, né, um medo de perder o seu lugar dentro da empresa, porque o outro está demonstrando crescimento, né. A primeira ideia que se tem na maioria das pessoas é que aquela pessoa que está mostrando o crescimento, que ela tropece, né, que nós atrapalhemos o progresso dela. Nós não queremos nos melhorar, né, é a fuga de nós mesmos. Nós não procuramos, não, então eu vou procurar de todos os meios, ter ideias novas, tentar progredir também, ser uma pessoa melhor. Porque quando nós construímos as coisas sobre os alicerces do amor, meus irmãos, dentro de qualquer lugar, dentro de uma empresa, dentro de uma religião, dentro de qualquer lugar, esses alicerces eles são inabaláveis. E se por acaso nós formos deslocados daquele lugar, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma empresa, né? Nós fazemos tudo com dedicação, com amor, com carinho, somos exemplares do comportamento com os demais colegas de trabalho, mas ainda assim nós perdemos o nosso posto, é porque algo melhor está reservado para a gente. Porque quando a gente carrega o bem dentro da gente, as coisas vêm até nós. As coisas vêm até nós. Na realidade, o que se busca são pessoas de confiança. Nós procuramos sempre, e o nosso caminho interior, quando ele começa a mudar, quando nós começamos a ser boas pessoas, quando os nossos interesses começam a ser outros, né? Não começa a ser o nosso interesse, mas, aliás, o meu interesse, mas o nosso interesse. Quando nós começamos assim a não dizer, eu construí isso, eu fiz isso, e começamos a nos referir como nós construímos isso, nós fizemos isso. Porque essa é a real verdade, nós não fizemos absolutamente nada sozinhos. Porque quando aparentemente nós fizemos algo sozinhos, a espiritualidade esteve do nosso lado, abrindo os caminhos e nos auxiliando, soprando aos nossos ouvidos, como a voz da nossa consciência, os caminhos certos que nós deveríamos tomar. Então, nós devemos pelo menos, e deveríamos querer, nos acercar de boas pessoas, de pessoas de confiança, de pessoas que vibram no amor. E quando nós estamos vibrando dessa maneira, Deus, como dizem popularmente, né, as pessoas que estão por algum interesse, elas se afastam. Elas se afastam. Os próprios caminhos, os próprios amigos espirituais tratam de nos manter dentro dessa sintonia vibracional, e as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas também se mantenham dentro dessa sintonia vibracional. E aquelas que não querem se manter, elas acabam se afastando automaticamente. Elas não aguentam, eles não suportam ficar perto da gente, porque os interesses são outros, se chocam, as sintonias são outras. Então as pessoas acabam saindo do nosso caminho. Então é importante que nós, neste momento de transição terrena, nós saibamos que esses interesses ainda existem, né? Eles estão cada vez mais diminuindo, né? Como o próprio Kardec diz na passagem, e que agora nós estamos num período onde os interesses, onde as questões são morais. Então vão acabar aparecendo coisas de pessoas que eram ídolos, né, de pessoas que defendiam Jesus, né, até mesmo Jesus, porque o nome dele continua sendo usado ainda hoje para angariar, né, fundos, recursos, interesses escusos, né, tudo em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, assim, máscaras vão começar a cair para que a humanidade progrida. Nós devemos tomar muito cuidado também com essas questões políticas partidárias, que nem o nosso próprio Kardec diz ali, e nos mantermos ao cunho da razão, né? Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Notem quando alguém que deseja representar o povo diz coisas como essas que eu acabei de dizer: nós trabalhamos,
nós fizemos, o interesse tem que ser da população e não meu. A pessoa que ela deseja fazer algo por um povo, ela não faz publicidade, o próprio povo acaba percebendo pelas suas obras, porque são mais pelas nossas obras e nossos atos do que pelas nossas palavras que nós somos reconhecidos. Então prestem atenção nos atos dessas pessoas, né, e não nas suas palavras, no que realmente é feito. Quais são os interesses? Né? Os interesses, eles são difusos de todos ou é um interesse pessoal? Prestem atenção quando essa pessoa ela fala de um outro estado ou de um outro país. Ah, mas isso está acontecendo lá e não acontece aqui. Ah, mas no meu estado tem chuva e no outro tem seca. No meu estado a água é potável, no outro estado a água não é potável. Sim, mas isso não importa. Aí você está apontando o dedo para o seu próximo, né? Isso não é uma conduta. Então, assim, nós temos que prestar atenção nas condutas, nos atos, naquilo que é realmente, empiricamente feito, e não nas palavras. Nós temos que prestar atenção nas vaidades. Estou falando de políticos, estou falando de religiosos, né, de pessoas públicas, de artistas, músicos, todas essas pessoas que são públicas, elas devem ter esse tipo de pensamento. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. E não interesses partidários ou verdade da religião absoluta. Qual é a verdade absoluta, meus irmãos? Jesus, que quer que todos nós sejamos amorosos uns para com os outros, não façamos para os outros aquilo que nós não queríamos que fizessem para a gente, que nós sejamos pacienciosos, tolerantes. A espiritualidade foi tolerante conosco nos últimos milênios. Que nós saibamos o tempo de Deus, que nós saibamos amar indistintamente, que nós tenhamos equilíbrio entre aquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário. Nós temos que trabalhar para ter os nossos recursos, mas os nossos recursos eles devem ser suficientes para aquilo que nos é necessário, né? E sempre procurar ajudar o nosso próximo. Nós estamos aqui de passagem. Essa encarnação é uma encarnação muito importante, é meio que derradeira para muitos espíritos, né? Uma última oportunidade, porque as coisas que estavam previstas estão acontecendo e nós devemos provar a nossa fé em Jesus, demonstrando materialmente o nosso amor, demonstrando empiricamente, né? E não só com palavras. Nós devemos então revisar diariamente a nossa conduta. Tá certo, meus irmãos? Vamos passar então para o nosso momento de vibrações, esse momento em que ocorre a fluidificação da nossa água, né? E esse momento em que os nossos bons amigos espirituais fazem a limpeza do nosso lar. Vamos pedir que os nossos bons amigos espirituais então se acerquem da gente, que eles passem dentro do nosso lar, peça por peça, limpando as nossas roupas, os nossos objetos, fluidificando a nossa água, que seja iluminado todos os recantos da nossa residência, modificando a atmosfera, eliminando as energias deletérias, as coisas negativas, envolvendo as pessoas que se abrigam sobre o nosso lar, iluminando a nossa rua e a casa dos nossos vizinhos, para que todos nós estejamos protegidos pela essa espiritualidade maior. Que os nossos bons amigos espirituais possam envolver e iluminar aquelas pessoas, nossos amigos e os nossos familiares que atravessam conosco esse caminho terreno, a travessia terrena, que se encontram no plano físico. Que os nossos bons amigos espirituais possam estar também envolvendo e abençoando os nossos amigos, familiares, os nossos
espíritos aqueles que nos são afetos, né? Que eles estejam envolvidos também agora, principalmente o nosso protetor espiritual pela tão dispendiosa, tão exigente tarefa que é permanecer ao nosso lado, né? Nos aconselhando, que eles sejam envolvidos e abençoados nesse momento, iluminados, tenham suas energias restabelecidas, como forma da nossa lembrança, do nosso carinho, do nosso afeto. Que as pessoas que estão nas penitenciárias, que as pessoas que estão nos hospitais, as crianças que estão nos hospitais, os adultos, as pessoas que trabalham nesses locais, que eles sejam todos abençoados e envolvidos, tenham força para passar por esses momentos pelos quais estão passando. Que a nossa casa, nosso centro espírita fora da caridade, nossa salvação, seja envolvido e iluminado, para continuar sendo, como sempre foi, o nosso aporte, né? O nosso posto de recarga, onde nós refazemos as nossas energias, onde nós podemos trabalhar a vinha do Senhor, onde nós podemos desempenhar com alegria a oportunidade que nós tivemos, né? Nessa encarnação, que nós possamos fazer o bem em todas as oportunidades que nós tivermos, que a nossa Maria, querida mãe, mãe de todos nós, mãe de Jesus, e que até ela, na sua trajetória terrena, nos deixou os exemplos, como mãe que é, sofreu, amou, cuidou, assim como o nosso Mestre Jesus, assim como Chico, né? Todos padeceram de sofrimentos e ainda assim chegaram e cumpriram com louvor as suas tarefas. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa força, com todo esse aporte que nós temos hoje em dia, dos livros, da literatura, das palestras todas da internet, essa ferramenta magnífica, né? Que nós possamos nos alicerçar nesses ensinamentos espíritas que nós temos, nos ensinamentos de Jesus, para carregar essa força com nós diária, né? Para servirmos de exemplo para nós mesmos e para todos aqueles que nos acompanham. Todos aqueles que nos acompanham. Que nós tenhamos essa força e a certeza de estar com Jesus e que todos os acontecimentos acontecem por uma causa e Jesus coordena todos eles, viu? Que a humanidade seja iluminada, que a humanidade possa cada vez mais estar conectada com essa espiritualidade maior, com esse pensamento de reforma de conduta, de reforma íntima e de fraternidade entre todos, viu? Eu quero deixar aqui o meu abraço a todas as pessoas que se manifestaram no chat, que hoje eu não estou conseguindo visualizar, em especial ao nosso amigo Chiquinho, né, que fica muito contrariado se nós não deixamos o abraço, fica até tarde acordado nos esperando. E um grande abraço, um bom final de domingo a todos nós, uma ótima segunda-feira de muito trabalho, de muita paz, de muita luz com o nosso Mestre Jesus do nosso coração, meus irmãos. Um grande abraço.